Muito bom dia, nação. Sejam todos vocês bem-vindos ao nosso canal, tá, rapaziada, do Flamengo. Vamos estar acompanhando aqui as notícias e últimas informações do Flamengo no mercado da bola. Assiste o vídeo até o final. O Flamengo tá com interesse em Tati Castellanos pro ataque, tá, rapaziada? É uma posição que o Flamengo tá precisando bastante. E quero que vocês comentem aqui se vocês já viram alguma jogada, como joga esse Tati Castellano, porque eu ainda não vi. Comenta aqui embaixo pra gente ficar ciente. Vou estar lendo o comentário de todo mundo pra ficar por dentro, porque eu não conheço esse atacante, tá, rapaziada? Vamos estar assistindo, acompanhando aqui, sem mais enrolação. Antes de qualquer coisa, deixa eu pedir pra você que não é inscrito, mostrar sua força rubro-negra, se inscrevendo no nosso canal, pra gente estar alcançando a marca de 2.000 inscritos, tá, rapaziada? Vamos lá, sem mais enrolação agora, dar continuidade ao vídeo, assiste o vídeo até o final, tá? Agora, times que não tem problemas, hein? Flamengo. Flamengo tá mirando um atacante, abre aspas, com pegada de volante. É o Tati Castellanos. Ele defende a Lazio da Itália. Esse é o primeiro alvo. É o Arnaldo na Copa Imprensa, esse daí? Arnaldo na Copa Imprensa. Como a reportagem do Rafael Reis aqui sobre o que seria o primeiro alvo do Flamengo na temporada. Danilo, que o Flamengo também tem outras coisas para resolver, como, por exemplo, a renovação do Felipe Luiz. Você falou Danilo e olhou para o Rodrigo. Rodrigo, desculpa. Quis dizer Rodrigo. Diga lá. O Tironi, desde o meio do ano, o Flamengo tentou esse jogador, né? O Tati Castellanos. E a Lazio não liberou de jeito nenhum, porque ele... Inclusive, a Lazio estava com transfer ban também na época, e ela não ia liberar o jogador, porque ela não ia ter centroavante para substituir, o centroavante titular dela. E é um jogador que rende bem, tem números muito bons na temporada italiana. Você sabe quando tá aquela situação que você vai atrás de alguém, um homem ou mulher e tal, não sei o quê, a pessoa tá casada e tipo assim, vai lá dar uma conferida para ver se de repente deu uma... Oi, sumido? Um status durante o período. É mais ou menos isso aí, entendeu? Assim, esse jogador é difícil, porque a Lazio, eu até perguntei hoje de manhã, é difícil porque é um jogador que a Lazio é muito importante para a Lazio e vai ser difícil eles liberarem. Agora, é um jogador que interessa o Flamengo, então o Flamengo vai lá, chega na janela, ele vai lá dar aquela piscadinha e será que mudou o status do meio do ano? É mais ou menos isso aí. Entendeu? Eu fiz uma analogia aqui, espero que não tenha ofendido ninguém, mas enfim, é mais ou menos por aí. Ele vai lá dar uma conferida para ver se mudou alguma coisa na situação do jogador, que é um jogador muito interessante. Se a gente lembrar, o Palmeiras pensou na contratação dele quando estava nos Estados Unidos, e eu acho que teria sido, para qualquer clube brasileiro, uma boa sacada, porque ele estava na época, valia 12 milhões de euros, e hoje ele não vai sair da Europa por menos de 20, 25. Esquece que não é menos do que isso. O Flamengo não tem dinheiro para esse tipo de investida? Até tem. Mas, assim, a Lazio quer liberar esse jogador? Não foi o que ela indicou no meio do ano. Ela fez um jogo duríssimo. Nada indica, pelo que eu ouvi, que o jogo também não vai ser duro de novo. Então, tem que ver se há, de fato, a possibilidade ou se teria que ir para outro alvo. O Palmeiras também tentou esse cara, né? Como disse o Rodrigo. O Palmeiras tentou antes de ter essa janela de 700 milhões, né? Quando o Palmeiras ainda tinha um limite um pouco maior, então não poderia gastar. O Rodrigo falou 12, eu acho que era isso, assim. A MLS pedia 12, o Palmeiras topava pagar 9. Queria um pouco mais, não era, Danilo? O Red Bull queria um pouco mais do que os 12 que o Palmeiras estava oferecendo. Era uma coisa e eles assim, não chegaram a um acordo. Não chegaram a um acordo, e aí o Palmeiras falou, cara, não tem o que fazer, você tá pedindo 15, eu não tenho, eu tenho que pagar 12, é o máximo que eu posso. Faz negócio por 12? Não tem. E aí o Palmeiras não teve condições na época de aumentar a pedida, diferente do que fez esse ano, quando pôde gastar mais, né? Porque se estruturou e, enfim, vendeu outros jogadores. Então o Palmeiras também esteve de olho nesse jogador. E é o que disse o Rodrigo, né? Ele saiu da MLS, e vários jogadores saem da MLS, vêm para cá ou para outros centros do futebol e não se desenvolvem. Outros casos, jogadores que se desenvolvem, como o Almada, que veio para cá, se desenvolveu pra caramba, já está fazendo sucesso na Europa, titular de seleção argentina, ou como o caso do Tati, que saiu da MLS e foi para Lazio e está jogando bem. Eu também vejo essa negociação como complicada, e lembrando que a gente está na pior janela para a Europa, né? Se os caras têm dificuldade, eles normalmente não querem liberar jogador, é mais difícil. Palmeiras, São Flamengo, enfim, o time que quiser contratar vai ter que pagar mais grana.
Em dezembro, janeiro, é pior ainda, porque você tira o cara no meio do campeonato. Então é muito difícil. Basta lembrar o Andréas. O Palmeiras ofereceu 20 milhões de euros para o Andréas, o Fulham disse não. No meio do ano, o Palmeiras contratou por 10. Então, assim, essa janela é muito difícil, mesmo para, como diz o Arnaldo, para os ricaços do futebol brasileiro. Eu gosto de falar de ricaços do futebol. Mas vem, com relação ao Felipe Luiz, o Danilo, o Rodrigo, alguma novidade? Tá acabando o ano, Tirone. Calma. Mas não acabou. Não acabou. Circuito de cérebro, você olha para uma pessoa e fala o nome de outra, hein, Tirone? Burnout. Olha, o Flamengo está tentando fechar essa renovação. É uma renovação que está se arrastando desde abril, desde a primeira proposta que o Flamengo fez lá, depois do jogo do Central Córdoba. E aí, depois que entrou o Jorge Mendes, os valores assustaram, digamos assim, foram lá para o alto. Começou uma pedida mais alta do Felipe, os dois lados estão tentando chegar a basicamente salarial a diferença. O que tinha me dito aqui já em relação a período e tal, já tinha um certo acerto, o Flamengo queria ter uma garantia de que o Felipe ficasse. Agora, hoje vai ter uma reunião no Conselho do Flamengo para outras coisas, relacionadas à apresentação de orçamento e outros fatos. Tem um burburinho no clube de que o BAP está tentando fechar essa renovação do Felipe para anunciar nessa reunião do Conselho como uma boa notícia. Se vai acontecer ou não, e se ele vai conseguir fazer antes do Natal, como ele tinha dito que achava que ia acontecer, a gente vai saber durante o dia. Mas tá naquela... Todo mundo meio quieto nesse final, porque tá os dois lados tentando chegar. Eu acho que vai acabar renovando pelo seguinte... Porque faz sentido para os dois lados. Não faz o menor sentido o Flamengo ir atrás de outro técnico. A informação do Flamengo, para chegar a gente, precisa definir a situação do Felipe Luiz. É isso, Bruno? É isso. Essa semana, evidentemente, é expectável mais uma conversa, mais uma reunião, confirmando tudo aquilo que a gente tem falado. Enquanto o BAP vendia para Deus e o mundo que era uma questão de só falta assinar, que está tudo muito bem encaminhado, a gente percebe dia após dia que a negociação não está bem encaminhada assim. A relação é boa, há o desejo do Felipe de continuar, há o desejo do Flamengo da continuação do Felipe Luiz, mas tem muita coisa para acertar, especialmente valores. E não custa lembrar aqui uma informação que eu dei ainda antes de o Flamengo garantir o título do Brasileirão e da Libertadores. Antes de acontecer tudo isso, o Boto chegou a encaminhar tudo em Portugal, uma reunião com o Jorge Mendes, empresário do Felipe Luiz, na parada por conta da data FIFA. Ali eles alinharam a renovação de contrato do Felipe Luiz, base salarial, tempo de contrato, 2 anos de contrato. O Boto voltou para o Brasil, entregou essa pasta, a gente chama pasta aqui, não é uma pasta literal, é a negociação, para o BAP. O BAP deu um freio de mão, o BAP travou a negociação, quis, enfim, refazer aquele negócio, porque naquele momento... E eu consigo entender também um pouco a visão do BAP. O Felipe Luiz não era campeão brasileiro, o Felipe Luiz não era campeão da Libertadores. O receio do BAP era renovar o contrato do Felipe ali e depois, eventualmente, perder os 2 títulos e ser criticado por conta disso. E o Felipe percebeu isso. Eu não vou dizer que o Felipe ficou chateado, mas houve ali um incômodo quando o Felipe viu que o negócio foi freado pelo BAP. E agora o BAP tenta reajustar tudo e o Felipe está valorizado. O Felipe antes era um valor, não era campeão brasileiro, não era campeão da Libertadores. Hoje o Felipe é campeão da Libertadores e campeão do Brasileirão. E por isso o valor aumenta, os valores aumentam, então falta sentar para negociar, para ajustar não só os valores de contrato, mas também a multa rescisória. Porque o Jorge Mendes, empresário do Felipe Luiz, o português, enfim, super influente no futebol europeu, no futebol mundial, quer uma multa rescisória não tão alta, para que no futuro próximo ele consiga tirar o Felipe Luiz do Brasil, do Flamengo, sem grandes problemas. Acho que essa é a grande expressão. Então, vai acontecer nessa semana, até antes do Natal, é expectável essa conversa para tentar reajustar e ir ao encontro daquilo que os dois querem para a renovação de contrato. E a informação extra, eu sei que o Felipe depois tem também ali alguns pontos importantes, é bem verdade que o Flamengo sim já avalia alguns nomes no mercado, tem ali algumas... Não vou dizer negociações acontecendo, mas algumas abordagens feitas, mas o que eu ouvi hoje pela manhã é que nada vai ser concretizado, nada vai ser assinado, anunciado em relação a reforços, enquanto a definição do Felipe Luiz não existir, seja para ficar ou seja para sair.
Então, sim, os nomes continuam surgindo, porque o Flamengo também tem um planejamento, os nomes estão lá na lista de reforços do Flamengo, mas a canetada, a negociação concretizada só vai acontecer depois de resolvida a situação do Felipe Luiz. Eu entendo a lógica pela qual o Flamengo está trabalhando. O Flamengo tem dinheiro para pagar o que o Felipe Luiz quer. Ele pagava para o Tite recentemente um salário muito próximo daquilo que o Felipe deseja no momento. Dinheiro ele tem. Acontece que o Flamengo, com uma lógica de empresa, entende que ele não pode, e muitas empresas trabalham assim, é comum, é praxe, ele não pode dar uma valorização para um funcionário de 500%. Então ele fala, pô, não posso, vamos começar, eu te dou de 300% agora, depois a gente aumenta lá na frente, porque é um salto muito grande. O Flamengo pensa de um jeito, pensa assim. O Felipe de outro, e ele já tem a chance de renovar, inclusive desde antes da final da Libertadores, por mais do que o dobro do que ele ganha, que o Flamengo botou na mesa e ele preferiu esperar. O Felipe quer um salário da prateleira que a gente colocou ele ali, né? Primeiro, segundo, terceiro. O que eu acho que vai acontecer? Acho que vai acontecer. Eu não vejo alternativa para o Flamengo nem para o Felipe. O Felipe não vai para a Europa agora, que é o sonho dele. Não tem gente procurando o Felipe para ele agora. E o Flamengo não vai trazer alguém para o lugar do Felipe. Mas pode acontecer no meio do ano, né? No meio do ano pode. Então, pode. E se for um entendimento do Felipe que ele pode ter uma proposta no meio do ano, pode. Eu acho difícil ele renovar com o Flamengo, que ele não vai renovar, pelo menos me parece que é um treinador em que ele não vai assumir um compromisso e vai largar no meio. Perfeito, então esse pode ser um entrave. Pode não ser. É que agora ele não tem, então eu só tenho o Flamengo. Ele pode querer esperar até o meio do ano. Pode ser. Por outro pra lado, não assinar e depois ter que... Por outro lado, ele fez uma proposta para renovar óbvio, com o Flamengo. Óbvio. Então, assim, o que eu acho que vai acontecer? Eu acho que eu não vejo alternativa para as partes que não ceder. Eu entendo a lógica do Flamengo. Eu entendo. Mas se ele não renova com o Felipe agora, ele vai gastar esse mesmo valor que o Felipe pede em outro treinador. Então, assim, e aí como é que você vai explicar para a torcida? Não, mas a minha lógica não... É uma questão que eu entendo muito o lado do clube. O Flamengo chegou onde chegou porque cuidou muito bem das finanças. Então eu entendo a lógica do Flamengo. Eu entendo. E entendo o Felipe mas também. Essa lógica não dá para entender. Essa especificamente. Mas tem muita empresa que trabalha assim. Eu sei, mas como é que você contrata o São Paulo por uma fortuna e paga mais uma fortuna porque ele já tinha um para patamar. mandar embora? Como é que paga para os portugueses? Eu quero ver você explicar para a torcida que você perdeu o treinador que ganhou 5 títulos em um ano. Por isso que eu acho que, no fim das contas... E os treinadores que chegaram antes do Felipe, todos eles ganhavam nessa prateleira de maiores salários do Brasil. Sim. E eles não só ganharam trabalhando, eles ganharam mais um ano de contrato a mais porque foram mandados embora. Tem treinador hoje empregado em um clube que não tem a mesma situação financeira e ganha salários desse nível. Então, assim, eu acho que vai ter um acordo. O futebol não é uma empresa qualquer. Claro. O futebol, né? Eu entendo. É isso. O cara hoje é campeão da Libertadores, é campeão da Copa do Brasil, é campeão do Brasileiro em 1 ano e 2, 3 meses. Eu só acho que é do jogo esse tipo de estica a corda aqui, estica ali, porque as duas partes sabem que não tem muita opção para ambas, entendeu? Eu não vejo muita opção nesse momento para ambas as partes. É isso. Se ele não ficar, vai ter que ir atrás de um que vai ganhar o que ele tá pedindo. Foi o que eu falei, exatamente. Enfim, galera, quando o Flamengo não acha um técnico bom, aí quando acha, acontece aí um impasse na renovação. Mas é isso aí, rapaziada. Primeiro, se o Felipe Luiz ele estiver pensando em sair do Flamengo no meio da temporada, é melhor não renovar, entendeu? O Flamengo não precisa renovar com o Felipe Luiz se for dessa forma. Agora, se o Flamengo e o Felipe Luiz tiverem um acordo e for questão de salário, rapaziada, pode pagar o que o Felipe Luiz pedir, mano. Porque o que o Felipe Luiz consegue extrair do Flamengo, nenhum técnico que passou até hoje no Flamengo, além do Jorge Jesus, conseguiu, entendeu? Nenhum conseguiu. Só Jorge Jesus e Felipe Luiz. Enfim, se o Felipe Luiz pedir 3 milhões, o Flamengo tem que pagar, calado, tá? Porque o Felipe Luiz é um técnico muito bom. E o Flamengo não vai achar o técnico desse jeito em lugar nenhum, tá, rapaziada? Então deixe suas opiniões aí nos comentários. O que é que vocês acham? O Flamengo tem que pagar o que o Felipe Luiz quer ou não? Ou o Flamengo tem que procurar o técnico, começar tudo do zero, que não vale a pena, tá, rapaziada? Então a gente tem que resolver isso logo. E o BAP já deixou claro que ele quer resolver essa renovação do Felipe Luiz até
é o Natal, que é o dia 25. Então tem 2 dias aí, um dia pra resolver. Enfim, rapaziada, deixa o like, se inscreve, deixa aquele likezão, ativa o sininho de notificação. Até o próximo vídeo. Gostou? Compartilha. É nóis, hein?